Saudações, caras e caros ouvintes do Ogro Historiador. Quem vos fala é Thiago Damasceno e estou aqui com outro ogro, Hugo Rincon. E aí, galera, beleza? Tudo beleza. Hoje vamos falar sobre a principal festa do Brasil, que é o Carnaval. E como de praxe, agradecemos aos nossos assinantes no Catarse, Diego Tagliatelli, Natália Pessoni e Cláudia Bovo. Aqui vamos fazer um panorama histórico, uma apresentação histórica das principais festas de outras culturas e de outros tempos históricos que influenciaram o nosso carnaval atualmente, como o entrudo português, e comentar alguns aspectos antropológicos da festa e também sobre a historiografia acerca do carnaval. Antes da gente começar, convido todos para curtirem, seguirem as nossas páginas nas redes sociais, Facebook, Ogro Historiador, e no Instagram, Historiador Ogro. Quem curte nosso conteúdo, por favor, nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todos os lançamentos. E se você quer colaborar com o nosso projeto, se você gosta muito do que a gente faz, avalie nos patrocinar financeiramente pelo Catarse, lá no www.catarse.me/Ogro Historiador. A partir de R$5 mensais, você colabora com a gente para a gente sempre produzir conteúdo de qualidade, com mais qualidade ainda com o passar do tempo. E se você não puder colaborar financeiramente, a gente entende, até porque a inflação está aí, chegou de voadeira, 2 pés no peito, mas você pode colaborar com a gente também compartilhando o conteúdo, os nossos textos, os nossos podcasts nas suas redes sociais e até pelo WhatsApp, enviando para os seus amigos e para os seus familiares. No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Então, pessoal, carnaval, quem é brasileiro, ou melhor, não vou generalizar, né? A maioria dos brasileiros deve ter uma história de carnaval. Eu mesmo nunca tinha ido num carnaval até ano passado. Eu nunca gostei muito, assim, de festa nesse estilo. Sou mais sentar no boteco, tomar uma, conversar. Mas ano passado, vou no carnaval de rua da minha cidade, aqui, Goiânia. Inclusive foi no dia em que fechamos a pauta do episódio sobre o feminismo. Sentamos o time do programa, eu inclusive, e a gente fechou a pauta e depois resolvemos ir lá no carnaval da Praça Universitária, famoso. E aí foi muito bom, fui nos 3 dias. Choveu nos 3 dias, mas isso não atrapalhou a festança da galera. E foi, inclusive, a última festa que eu fui, porque logo depois teve a pandemia. Mas eu gostei muito do carnaval de rua, pretendo ir mais vezes. E nosso outro participante aqui, Hugo Rincon, também fiquei sabendo que brincou no carnaval, mas em Portugal. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência um tanto diferente, Thiago. Como você disse, eu também não sou muito adepto de participar de festas de carnaval, não é muito a minha praia. Também gosto mais de sentar num boteco, tomar umas com os amigos, conversar. E o tipo de carnaval que eu realmente frequentava, na verdade, eram os carna-rocks, né, que aconteciam muito aqui em Goiânia, festivais de rock que duravam durante o período do carnaval, até para criar um contraste com quem gosta desses eventos tradicionais, né, relacionado ao samba, ao pagode, as marchinhas, e ter esses eventos de rock and roll. Inclusive, já toquei em alguns carna-rocks ou carna-festas voltados para rock and roll. Mas ano passado eu tive essa experiência interessante. Estava em Coimbra, né, fazendo parte do doutoramento lá, o doutoramento sanduíche, e teve uma marchinha, um bloco brasileiro na baixa da cidade, uma das partes históricas da cidade, e eles seguiam pelas ruas históricas, com uma bateria ali improvisada e o pessoal atrás. Acho que foi talvez a última atividade de aglomeração antes da pandemia. Realmente, assim, não é muito a minha praia, não é algo que eu goste muito, mas foi interessante participar disso e também entrar em contato com a comunidade brasileira na cidade, que tem muitos estudantes brasileiros lá e que eu não conhecia propriamente, como outros colegas da universidade. Massa! E aí, galera, então, fica aí já um aspecto do carnaval que ele é, de certo modo, mundial. De forma nenhuma é exclusividade brasileira, apesar de ser a festa mais comemorada, mais celebrada que a gente faz aqui, e o Brasil também é conhecido muito pelo seu carnaval. Vamos então entrando para o nosso conteúdo mais histórico. Apesar do seu caráter mais secularista, o nosso carnaval é vinculado ao catolicismo, porque ele antecede a quaresma.
Tanto é que o termo carnaval vem do latim carnes levale, que tem o sentido de retirar a carne, ou adeus à carne, que quer dizer então a despedida dos prazeres carnais e físicos. Há outros significados para o termo. Esse é um deles. Então, o carnaval se realiza 3 dias antes da quarta-feira de cinzas, que é o início da quaresma, ritual, inclusive, nascido no século IV, e aí o carnaval, ele foi, como era uma festividade pagã aos olhos da Igreja Católica na Idade Média, ele foi ressignificado aos moldes do cristianismo. Então, foi uma data que a Igreja colocou para delimitar o período em que as pessoas poderiam cometer seus excessos. Então, desde a Idade Média vem sendo assim na nossa tradição católica, né? O carnaval é conhecido pelas suas fantasias, por inversão de papéis sociais. Então, a igreja, na Idade Média, não via com bons olhos essa inversão da ordem do mundo, porque poderia indicar uma inversão da ordem entre Deus e o diabo também. E aí, então, essa festa ressignificada no catolicismo, ela delimita o período para se cometerem os excessos alcoólicos, alimentares e sexuais, simbolizando aí o fim da morte temporária da natureza da carne, dos prazeres da carne. E a igreja oficializou o carnaval em 590 d.C., com o Papa Gregório I. Hugo, você tem alguma coisa a dizer sobre essa questão da ressignificação católica na Idade Média, do carnaval? É interessante observar que as festas que vão dar origem ao carnaval, ou que têm semelhanças, há um debate historiográfico se o carnaval é uma continuidade dessas festas de origens romanas, gregas ou mesmo egípcias, que o Tiago vai falar mais pra frente, como a Saturnália, por exemplo. Mas a questão aqui é que há elementos folclóricos, há elementos pagãos que são absorvidos, reapropriados, ressignificados e assimilados pelo catolicismo. A gente está falando desse cristianismo medieval. E é uma tradição, digamos assim, é um modus operandi da igreja durante a Idade Média de se apropriar de tradições, de elementos da cultura pagã ou da cultura folclórica, eu diria talvez em um tripé ou em 3 fases. A primeira é a de condenação, a segunda é a de aceitação e assimilação, e a terceira de reapropriação. Ou seja, você pega essa festividade, você pega essa tradição ou esse elemento da cultura folclórica e transforma em algo dentro da doutrina cristã. E é isso que acaba por acontecer com as festas que vão dar origem ao carnaval, né? Que vai ser esse período que você pode cometer esses excessos para depois se privar dos prazeres da carne, seja esses prazeres físicos, como o próprio consumo da carne, ou sexo, ou questões ligadas à espiritualidade, diga-se assim. Massa. E aí, assim como muitos outros aspectos da cultura medieval, o carnaval chegou aqui no Brasil via colonização portuguesa, principalmente com a festividade do entrudo, que eu vou comentar daqui a pouco. No século XVII, teve algumas novas influências dos costumes culturais da Itália e da França, trazidos pelos imigrantes, e o nosso carnaval teve então uma roupagem maior de baile, com máscaras e fantasias, que eram os bailes carnavalescos desses 2 países, Itália e França. Aí, a partir da década de 1930, o carnaval se torna de fato a principal festa brasileira e incorpora elementos musicais que o caracterizam até hoje, como o samba, maracatu e o frevo. E hoje em dia a festa conta com grandes blocos desfilando pelas ruas, e desfiles das escolas de samba, como a gente vê no Rio, pela televisão, enfim, são aspectos do carnaval que saltam aos olhos, que a gente mais percebe, né? As escolas de samba e os blocos de rua. Eu elenquei aqui algumas festividades de outras culturas, de outros tempos, que influenciaram o carnaval, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. A primeira informação que eu trago, então, é que havia uma festa egípcia em honra à deusa Ísis, deusa da fertilidade, e ao deus touro Apis, que representava a força, virilidade, energia, combate e também fertilidade. Então essa festa, já no Egito Antigo, já tinha esse aspecto de simbologia da fertilidade, que é presente em outras festividades de outras culturas. Na antiga Babilônia, havia 2 festas que influenciaram o atual carnaval. Uma delas era chamada de Sacéias. Era uma celebração onde um prisioneiro, por alguns dias, assumia a figura de rei. Então ele se alimentava e se vestia como rei e até dormia com suas esposas. E você pode pensar, interessante, mas nem tanto, porque no fim da festa, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado. Olha aí que coisa. E a outra festa era próxima do equinócio da primavera,
em comemoração ao Ano Novo, e o ritual acontecia no templo de Marduk, o protetor da Babilônia, o deus protetor da Babilônia. Nesse ritual, o rei perdia seus emblemas, seus símbolos, e era surrado perante o ídolo de Marduk. Mas depois o rei retornava ao trono. Essa humilhação toda do rei servia para mostrar a submissão do rei perante a divindade, Marduk. E aí, nessas duas festividades babilônicas, já vemos um caráter presente no carnaval de todas as épocas, vamos dizer assim, nos carnavais históricos, que é a subversão dos papéis sociais. Prisioneiro virando rei, rei sendo chicoteado e por aí vai. Na Grécia Antiga, havia os famosos bacanais ou bacanalhas, que eram festas em homenagem ao Dionísio, o deus do vinho, em oposição ali ao Apolo, que era o deus da razão, da harmonia, do controle. E aí eu não encontrei muitas fontes seguras sobre essa festa, então não vou falar muito sobre elas. Elas são famosas, muito se comenta, mas pouca coisa é de fato pesquisa séria. Porque eu encontrei fontes que falam que a festa era realizada, por exemplo, nos dias 16 e 17 de março. Outra fonte fala que era feita entre 21 e 28 de dezembro. E aí essa festa foi incorporada pelos romanos. Como os romanos chamavam Dionísio de Baco, então o nome mais famoso ficou Bacanal ou Bacanalhas. O que eu sei é que houve um momento de proibição do Senado romano, que estava causando muita convulsão social essa festa, muitos problemas. Em certo período, o Senado romano proibiu a festa. Mas sobre ela, como eu falei, a gente encontra vários textos, vários estudos, mas não encontrei muitos dados seguros para falar aqui com mais competência. Mas era uma festa que existia e influenciou o carnaval no sentido de ser uma festa regada, bebida alcoólica, alimentação, né, comida e bebida. Outra festa bem famosa que influenciou os carnavais foram as Saturnais ou Saturnália, na Roma Antiga. As datas dessas celebrações variavam, originalmente ocorriam no dia 19 de dezembro, mas depois com a reforma juliana do calendário houve mudanças. Então, desde o século I a.C., as Saturnálias passaram a ser comemoradas no dia 17 de dezembro até o dia 23 de dezembro, que era o solstício de inverno. Alguns imperadores tentaram mudar essas datas algumas vezes, mas isso não foi muito para frente, porque era o período relacionado ao fim das colheitas, ao descanso da terra e ao encerramento, então, desse ciclo produtivo. Então, foi sempre uma data bem próxima, associada ali ao solstício de inverno. As Saturnálias eram a festividade mais popular do calendário romano. E o que acontecia nessas festas? Bem, trocas de pequenos presentes, ídolos, imagens, estatuetas. Essa troca era entendida como estímulo à fertilidade. Então as pessoas trocavam presentes entre si, simbolizando a fertilidade. Os jogos eram liberados, durante o ano eles eram proibidos. O que se jogava? Jogava-se em troca de nozes e não de dinheiro. Se jogavam dados, adivinhações, apostas, rinhas com aves e até lutas. E também havia a inversão de papéis, porque os plebeus podiam ser nobres e servidos então pelos seus senhores, e os escravos podiam fazer chacota ou brincadeiras com seus senhores sem medo de serem punidos. Também havia brincadeiras eróticas, liberdade de expressão exacerbada, enfim, um aspecto das Saturnais, ou Saturnália, era que eram dias em que as regras poderiam ser quebradas. Então temos aí outro aspecto do carnaval. É um período em que as regras podem ser quebradas, e também a questão da inversão social. Então, a Saturnália era um grande teatro onde se dramatizava o mundo sob domínio temporário de Saturno, deus Saturno, em grego Cronos. Então, qual era a simbologia dessa festa? Era rememorar uma era mítica de ouro, onde Saturno teria reinado sobre o Lácio, que é a região central ali da Itália, que a principal cidade é Roma. Essa Idade mítica do ouro já está presente na Eneida, que é um poema épico escrito pelo Virgílio, lá no século I a.C., que conta a história do Enéas, troiano, que escapou da guerra de Troia e virou ancestral de todos os romanos. Então, por isso as festas tinham esse nome, Saturnais ou Saturnália, em honra a Saturno, e elas rememoravam essa época de felicidade e abundância plenas para a humanidade. Porque Saturno era visto então como o rei justo, responsável pelo avanço da civilização por meio da agricultura. Então, de novo, aquela questão da agricultura, colheita e fertilidade. Esse era o significado para os romanos. Não estou falando aqui que o deus Saturno existiu e fez tudo isso. Essa era o significado para os romanos, a memória mítica, vamos dizer assim, para aquele povo. E a festa que mais influenciou o nosso carnaval, e a mais recente no tempo, foi o entrudo português.
Esse termo, intrudo, vem do latim introito ou entroito, que quer dizer introdução ou entrada. O intrudo era uma brincadeira carnavalesca que foi trazida pelos colonizadores portugueses para o Brasil, que no século XVI. Esse nome, introdução e entrada, se refere à introdução à quaresma, porque o intrudo acontecia nos 3 dias anteriores à quarta-feira de cinzas, que é quando inicia a quaresma. Mas o intrudo não era só português, ele acontecia em outros países da Europa, mas como fomos colonizados pelos portugueses, ele chegou aqui via colonização portuguesa. A brincadeira do intrudo consistia basicamente em atirar água nos outros, com jarros, vasilha, bisnagas, e para completar esse banho, se jogava barro, farinha, cal ou goma nos outros. Lembrei aqui dos trotes que haviam mais passado, né? Os trotes para os calouros universitários. Joga água, farinha, joga tudo, joga ovo. Então era uma festa simples, com muita espontaneidade e improviso, diferente das festas públicas oficiais, que exigiam mais preparo, enfim, todo um ritual de uma programação, um preparo bem maior. No intrudo também se atiravam limas, laranjas ou limões de cheiro, que eram objetos pequenos, assim, mais ou menos o tamanho de uma laranja, feitos com cera fina, e dentro eles colocavam produtos perfumados. Depois, com o tempo, passaram a se utilizar, para brincar, materiais mais complicados, como lama, frutas podres e até urina. Vê se tem cabimento. E aí uma coisa interessante do intrudo era a segregação espacial, porque as famílias mais ricas, mais abastadas, brincavam em locais privados escolhidos, e as ruas eram o local de brincadeira das pessoas mais pobres, como homens livres, pobres e os escravos. Os escravos só podiam brincar em horários permitidos pelos senhores, e geralmente saíam às ruas tatuados ou pintados de branco e vermelho, de tardezinha ao anoitecer, e eles cantavam e dançavam acompanhados por instrumentos de percussão. Então, no Brasil colônia, o intrudo era um dos maiores entretenimentos públicos feito não só nas cidades, mas também no campo. Mas havia setores da sociedade contrários a essa brincadeira. Existem registros de avisos e alvarás contra o intrudo por parte das autoridades públicas desde o século XVII. Mas nas décadas de 1820 e 1830 começaram campanhas mais sistemáticas contra a festa. Isso estava dentro de um contexto de independência, pós-1822, onde se buscava criar um novo Estado nacional. Então, a partir da década de 1820, 1830, a campanha contra o intrudo se fortaleceu, inclusive na imprensa, com várias matérias e artigos protestando esse entretenimento de cunho mais popular. Pelo menos o entretenimento popular visível, porque era feito nas ruas, pelos pobres, como eu já falei. Um dos jornais contrários ao intrudo foi o jornal de Recife, O Carapuceiro. Ele existiu ali de 1832 a 1847. Geralmente, nas suas matérias, esse jornal descrevia o intrudo como algo bárbaro, grosseiro e pagão. Interessante isso, pagão. Porque esse discurso era contrário à festa popular e também ao projeto português colonizador, porque era uma festa trazida aqui por Portugal. Então, não ia de acordo com os ideais da nacionalidade brasileira pós-independência, com exceção da questão católica. Assim como a colônia brasileira era católica, o Império Brasileiro também era católico. E aí a campanha difamatória contra o intrudo alegava que ele tinha origem pagã. E aí, então, isso estava de acordo com os ideais da nacionalidade pós-independência. Mas engraçado que, mesmo assim, a gente pode pensar, então esse Brasil pós-independência era totalmente contrário a Portugal. Como a gente vê nesse caso do intrudo, nem tanto, porque o Brasil permanecia ainda católico. Então, interessante essa pequena contradição. Outro jornal pernambucano que fazia campanha contra o intrudo foi o jornal Diário de Pernambuco, que dizia também que o intrudo tinha origens pagãs e que gerava sentimentos indecentes, promovendo desordens, crimes, selvageria e violência. Apesar de toda essa campanha, o intrudo continuou existindo lá em Recife, Pernambuco, pelo menos até a década de 1970, mas ele já estava virando outras brincadeiras como o coço, mela-mela e, obviamente, o carnaval contemporâneo, digamos assim. E aí, o que você tem a dizer, então, sobre algum desses aspectos que eu comentei e com os estudos, com a historiografia sobre o carnaval?
É interessante observar, Thiago, que se a gente voltar um pouco mais no tempo, voltar para as origens da ideia de carnaval lá na Idade Média, que é de onde vem o próprio intrudo e essa base do que vem ser o carnaval brasileiro, porque essas festas se desenvolvem na Península Ibérica medieval, no Portugal medieval, nos reinos que vão dar origem à Espanha. Há, por exemplo, um historiador, o Julio Baroja, que acredita que esses conceitos, ou buscando uma história etimológica, ou seja, uma história das palavras e do que se representava essas festas por meio desses conceitos, vai achar em crônicas, ou seja, em fontes medievais, uma palavra arcaica do que é o intrudo, mas em língua espanhola, em espanhol medieval, ou no castelhano, que é o antruerro, que tem essa origem, essa ideia de introdução à quaresma. Mas por que eu estou retomando isso aqui? Porque para a gente pensar essa introdução à quaresma, esse período que vem antes dessa privação da carne, ela não tem só um sentido simbólico, ela não tem só um sentido religioso ou ideológico, mas ela tem também um sentido econômico. Por que que a igreja vai formular esse tempo? Por que se faz isso? Quando a gente pensa esse período de fevereiro, ali, quando se estabelece o início da quaresma, no mês de fevereiro, tem um sentido de produção. O que acontece? No hemisfério norte, o período do inverno começa no início de dezembro e vai até o mês de fevereiro. Quando na transição entre fevereiro e março vem a primavera. E durante esse período do inverno, em algumas regiões, mas também acho que no grosso da Europa, inclusive na Península Ibérica, se faz muito frio. Ou seja, era um período de extrema quantidade, que se aumentava em demasia a caça e se aumentava em demasia o consumo de carne, consequentemente. O que se fazia então? Era um período bom para armazenar carne. A gente lembra que não tinha geladeira, não tinha formas de se armazenar e fazer essa carne durar. E a própria técnica de se salgar a carne, de fazer a carne seca, como a gente vai ver aqui no Brasil depois, e vai ser muito usado no Brasil colônia, não eram técnicas propriamente ditas desses povos europeus na Idade Média. Então a forma de se armazenar a carne era principalmente através das temperaturas baixas, como no próprio inverno europeu. Então o que acontece? Esse período de transição entre fevereiro, entre fevereiro e março, do final do inverno para o começo da primavera, era um período que mudava as temperaturas, começava a se aquecer, ou seja, essa carne armazenada no inverno, que dava para alimentar a população, estava prestes a estragar. Então, para evitar que se perdesse essa carne armazenada, se incentivava o consumo. Então, vem muito dessas festas que aconteciam, isso não só na Idade Média, mas que vem desde a antiguidade, desses povos, dessa região do hemisfério norte em si, que se consumia muito a carne, então se faziam essas festividades, que se entregavam aos prazeres da carne físicos, que a gente falando de consumo de carne mesmo. Então também uma das origens etimológicas dessa ideia de carnivales, né, ou seja, de privar a Deus a carne, também tem essa relação com o consumo, também é uma questão econômica. E esse período da primavera, e que se institui a quaresma, justamente você privar de comer carne, também tem uma relação com o período de baixa produção. Não tem como produzir carne para sustentar boa parte da população. E quando eu falo boa parte da população, não é a população geral, a gente está falando de uma aristocracia, daqueles mais abastados. O consumo de carne nunca foi acessível, nunca chegava à mesa do camponês, por exemplo. Às vezes até chegava da própria caça ou de algum resto, mas era mais destinado às camadas mais abastadas da população. Hugo, o que você pode dizer para a gente sobre a historiografia ibérica, sobre o carnaval, a posição do catolicismo e depois do protestantismo sobre o carnaval, moralismo e também ponto de vista de alguns antropólogos brasileiros? Então, pessoal, falar um pouquinho para vocês sobre a historiografia, sobre o carnaval. Aqui, basicamente, a gente vai falar sobre dois autores, um espanhol, que eu mencionei agora há pouco, que é o Julio Baroja, que pensa o carnaval como uma festa cristã, e o outro autor, que é o Emmanuel Ladurri, que é um historiador francês, ainda vivo, que foi aluno do Brodel, que é um membro da Escola dos Análises, então que tem essa relação de pensar uma história cultural, mas também pensar elementos políticos por outros aspectos, pelo simbolismo, e a gente vê um diálogo nessa análise deles com a própria ideia do Bourdieu, ali, do poder simbólico que está por trás desse carnaval, dessa ideia de carnaval. Tem um pouco a ver com origem também, apesar de que esses autores não acreditam que o carnaval seja uma festa que seja anterior ao cristianismo, eles veem elementos em comum nas festas que o Tiago mencionou, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no Egito, na Mesopotâmia, mas eles acreditam que o carnaval é uma festa única e que é uma festa cristã e que surge a partir do catolicismo, pelo menos o carnaval como a gente entende hoje. E o primeiro desses autores é o Julio Baroja.
que é um historiador espanhol, como dizia, e que ele vai analisar essas manifestações populares no mundo ibérico na Idade Média a partir do que etimologicamente se aproxima da ideia de carnaval. Então ele vai buscar conceitos nas fontes, ideias, representações, e aqui a gente vai ter um leque de documentos históricos para se analisar isso. Não vão ser só os documentos oficiais, ou crônicas régias, ou documentos diplomáticos que sejam ligados à coroa, ao Estado, não, vai analisar as cantigas, vai analisar boa parte dessas fontes que são produzidas a partir de relatos orais, ou as tradições que permanecem, as festas que permanecem, claro, com ressignificações, para tentar entender esse processo. Então, num primeiro momento, o Julio Baroja ele descarta a ideia do carnaval como uma festa de origem pagã, apoiada em dados espanhóis. Quando eu falo espanhóis ibéricos, da Península Ibérica, que ele vai tentar entender esse processo. Pelo contrário, ele acredita que existem motivações múltiplas para o surgimento do carnaval, e que cada explicação se faz necessária no interior de quadros históricos concretos. Para ele, o carnaval é um filho direto do cristianismo, da forma como se apresenta desde a Idade Média Europeia até o que chega aos nossos dias, e tem essa origem nessa relação de estar intimamente ligada à ideia de quaresma. Então ele esclarece que isso não impede que tenha remanescências, ou que tenha ideias, ou influências, ou continuidades de origem pagã no carnaval. Mas ele acredita que o carnaval, na verdade, se caracteriza pela ideia de um rompimento com os valores pagãos da vida, ou seja, em contraste com esse período de exaltação do sofrimento e do luto, que são esses valores cristãos da quaresma, que geralmente hoje em dia é aquele período que o católico, por exemplo, faz promessas, que se livra além do consumo de carne, entre outras práticas que você cria durante a quaresma, algum tipo de sacrifício pessoal. Você abandona durante determinado tempo tal prática em barganha com Deus. Então, o Baroja ele acredita que se pode falar no máximo de semelhanças da morfologia ritual no tempo e no espaço, nessa relação entre essa festividade cristã com as festividades pagãs anteriores. A gente pode pegar a partir disso aqui alguns conceitos antigos que em língua espanhola medieval, como carnal, carnestolendas e o antruejo, que é a palavra que vem anterior à própria ideia do intrudo, da entrada, que é essa ideia de um período que antecede a quaresma ou a despedida da carne, como a gente vê no Carnivales, mas também essa ideia de uma entrada à quaresma. Então, quando a gente pega no carnaval segundo o Baroja, ele tem alguma concepção que a gente vai ver presente em muitos elementos, inclusive nas festividades no Brasil, desde o surgimento dos primeiros blocos ali no final do século XIX, no começo do século XX, a própria ideia do carnaval como se vê hoje, que é essa ideia de inversão da ordem normal das coisas, que é esse período de excessos da ordem social. Então a gente tem aqui uma contradição, uma dicotomia entre essa importância concedida à luxúria pelos homens da igreja em oposição ao jejum e a abstinência da quaresma. Então a gente tem uma oposição entre carnalitas e entre espiritualistas, ou seja, essas próprias dicotomias que compõem a ideia do cristianismo. Outra questão essencial que está presente nesse carnaval lá nas suas origens e ainda hoje, a ideia, por exemplo, que aqui eu pego uma citação do próprio autor, o fato fundamental de que poder mascarar-se permitiu ao ser humano, homem ou mulher, mudar de caráter durante alguns dias ou algumas horas, algumas vezes mesmo mudar de sexo, inversões de toda sorte, introjeções, projeções e outros fatores perturbadores, de que nos falam hoje os psicólogos e psicanalistas, poderiam provavelmente ser ilustrados à luz das liberdades carnavalescas. Uma tradição que era muito recorrente, por exemplo, no Brasil, é durante esse período homens se vestirem de mulheres, mulheres se vestirem de homens, e a gente tem esse período que pode tudo, são períodos de transformações, como o Thiago falava agora de ver isso em festas mais antigas e ver isso no surgimento do carnaval no Brasil, o fato do rico poder se fantasiar de pobre, ou o pobre poder se fantasiar, de se romper as hierarquias sociais, ou essas ordens sociais, esses ordenamentos sociais, dos estratos sociais, a partir dessas festividades. Uma segunda relação que a gente percebe no Baroja é essa ideia de que o cristianismo tem, na Idade Média, que seguia uma questão que é o Espírito de Deus e a razão. Então, esse paganismo representado pelo pecado da carne, que corrompe, você exacerba ele durante um período e depois você vem remota algumas ideias básicas do cristianismo, que é a valorização do sofrimento, a privação, em vez do transbordamento. Então, nessa ideia, o Baroja tenta comprovar a sua tese, que é a alegria e os excessos do carnaval só tem sentido como catarse preparatória para justificar a entrada da quaresma. Então, para esse autor, o tempo do carnaval é carregado de intenções não somente sociais,
mas também psicológicas. Então, seguindo o Baroja, a gente tem uma outra interpretação interessante que volta para essa ideia do carnaval como uma festividade cristã também, mas que busca fazer uma análise a partir da própria ideia da Escola dos Análises, que é uma ideia de uma festa de múltiplas faces e de transformação social. Isso é o que a gente vai ver no Emmanuel Ladurri. O trabalho do Ladurri, ele tem essa intenção de analisar em diferentes dimensões: social, religiosa, biológica e cósmica. Assim como o Baroja, o Ladurri insere o período do Carnaval, Quaresma, como um todo dentro do tempo cristão. Nesse sentido, o conceito primordial do Carnaval, para Ladurri, corresponde à essência da Quaresma, o enterro da vida pagã e aquela fase de entrega a uma última libertinagem, antes da penetração do tempo da ascese, que culmina na Páscoa, ou seja, com o renascimento batismal e espiritual. Assim como acontece com o Baroja, o Ladurri acredita que esses eventos, essas festividades carnavalescas ou comportamentos carnavalescos funcionam como prelúdio ou antítese preliminar dos jejuns e das prédicas da Quaresma. Elas são inseridas num tempo cristão, mas é precisamente num tempo católico. Por que no tempo católico? Porque a partir do século XVI, com a Reforma Protestante, os protestantes vão ter uma relação um pouco diferente com o carnaval. O Thiago falava agora há pouco sobre as questões das proibições que vão acontecer no Brasil, a condenação do carnaval como uma festa pagã. Para os protestantes, desde a Reforma, o carnaval é uma festa pagã. Ela não é uma festa ligada à religiosidade cristã, como era na concepção católica, por exemplo, e como continua na concepção católica. A ideia dos protestantes é acabar com eles terminam com o jejum da Quaresma, eles abolem essa prática da Quaresma, que é uma prática católica, e em contraposição, eles também abolem as brincadeiras do carnaval. O que acontece? Não tem esse período de privação, como a gente vê no catolicismo, que é a Quaresma, mas também não tem o período de se exacerbar os prazeres da carne, seja esses prazeres físicos ou espirituais, de alimentação, sexual, etc. Então é a ideia de destruir essas sobrevivências desse Éden das iniquidades. A gente lembra que a festa do carnaval, na Idade Média, é muito associada também ao país da cocanha, que é aquela lenda mítica, aquela narrativa mítica na Idade Média de uma terra fértil, de uma terra que tem abundância em alimentação, em que os prazeres são liberados, em que todo mundo é igual, essa ideia de igualdade. Então o carnaval remete a essas ideias da própria concepção de um país da cocanha. Então essa concepção vai ser muito utilizada também, mais tarde, na própria descoberta, né, ou conquista da América, enquanto no primeiro momento a chegada dos ibéricos, especificamente dos portugueses, no que hoje a gente tem como Brasil, vem essa ideia de um paraíso na terra, né, de um Éden na terra, pela abundância de alimentação, pela própria figura dos indígenas, que eram considerados no primeiro momento povos puros, né, que seriam similares à própria ideia de Adão e Eva. Então tem essa diferença no próprio tratamento dos protestantes, né? Os protestantes vão ter esse rompimento com a prática do carnaval na concepção católica. Isso ainda é presente hoje em dia. A gente vê um discurso muito conservador, muito forte contra o carnaval. E no Brasil, nos últimos 20 anos, quem tem uma tendência maior de aderir a esse discurso conservador e anti-carnaval são os neopentecostais. A gente pode citar como exemplo a jornalista Raquel Sheherazade, do SBT, não sei se ela ainda está mais no SBT, mas ela era uma jornalista de uma filial do SBT em algum estado do Nordeste, eu não sei se era em Pernambuco, e ela ganhou fama nacional de um vídeo dela que viralizou criticando o carnaval, que são justamente aqueles discursos moralistas, né, que é uma festa do pudor, que é uma festa do mau exemplo, que as pessoas fazem sexo à luz do dia, no meio da rua, do consumo exacerbado de bebida alcoólica, todas essas questões estereotipadas do carnaval, né? Isso tem uma força muito grande com esses setores mais conservadores da sociedade, mais moralistas. Então ela ganhou muita fama e acabou ascendendo, e o Silvio Santos levando ela para matriz nacional do SBT, e ela ganhando o principal jornal do SBT como âncora e tudo mais. Isso deve ter sido, acho que uns 10 anos no máximo. Então é muito presente esse discurso contra. A gente vê muito um discurso contra o financiamento público do carnaval, como acontece no Rio de Janeiro, que envolve muito dinheiro público no financiamento dessas festas. E geralmente é um discurso que vão tirar esse dinheiro e investir em outras áreas mais importantes. E realmente isso faz sentido e acaba caindo bem na graça da população em geral, mas acaba por ser uma falácia, porque esse dinheiro cortado, essa verba cortada dos carnavais públicos, acabam que não vão para a saúde, ou para a educação, ou para a segurança, ou para outro segmento importante da sociedade, acaba sendo destinado geralmente para alguma outra coisa. E o carnaval, principalmente no Rio de Janeiro, aquele carnaval oficial que a gente sabe, que há pelo Brasil afora, é uma festa que atrai turismo, que movimenta muito dinheiro,
e que acaba que os gastos públicos feitos são compensados de outra forma, principalmente pelo turismo e pela própria movimentação que se cria de outros setores da sociedade, né, e que se cria empregos, né, mesmo que temporários. Então é um investimento que acaba por compensar, mas que é facilmente manipulado por esses discursos conservadores. Mas voltando aqui à ideia, é só para fazer esse gancho para a gente comparar essa própria ideia do rompimento com a concepção cristã a partir da Reforma Protestante, com o que representa o Carnaval, como esse período de excesso que antecede um período de privação. Isso já é rompido a partir da ascensão do protestantismo no século XVI. Aqui então a gente é interessante pensar que o Carnaval, nessa concepção, ele é o inverso da Quaresma. Ele exalta a abstinência alimentar, sexual e a prática das virtudes. O Carnaval sublinha o pecado, a gula e a lubricidade. Então, para o Ludorri, essa transição entre o Carnaval e a Quaresma é um período que se enterra a vida pagã, a partir da reprodução de certos ritos pré-existentes ao cristianismo, que são a introdução de festas pagãs ou assimilação e ressignificação de festas pagãs pela própria Igreja Católica. Então é aquilo, ele acredita que a festa ela tem essa origem cristã, ela tem essa origem católica, ela tem influências de festas pagãs anteriores, mas a origem é aqui, cristã. E o Ladurri lembra que o próprio cristianismo é uma religião do pecado, né, que você tem que aprender a lidar e purgar os seus pecados. Então, essa transição entre o Carnaval e anteceder a Quaresma faz todo sentido no raciocínio dele. Se a gente pegar um pouquinho fugindo dessa concepção internacional, a gente pode voltar para o Brasil. Um grande intelectual que pensou o Carnaval no Brasil foi o Roberto da Mata, um antropólogo que publicou um livro clássico nos anos 70 chamado Carnavais, Malandros e Heróis, para uma sociologia do dilema brasileiro, que é um estudo clássico para se tentar entender como se forma uma sociedade brasileira a partir de suas características particulares, peculiares, o que se forma essa identidade brasileira a partir da comparação com as próprias festividades e práticas carnavalescas. E a obra do Da Mata, se a gente pegar algumas entrevistas dele recente, de tentativa de ressignificar o seu próprio estudo, que ele pensou lá nos anos 70, para as transformações que o carnaval dos anos 70 não é o carnaval de hoje, é uma festa que muta com o tempo, e em Florença, a festa que segue uma tradição talvez renascentista, é diferente do carnaval do começo dos anos 20, do século passado, para o carnaval que a gente se pratica no Brasil hoje. Cada cidade, cada estado tem os seus costumes, um bloquinho em Goiânia não tem nada a ver com o carnaval carioca ou com o carnaval paulista, o desfile das escolas de samba e tudo mais. Então a obra do Da Mata, quanto ao carnaval, que é o objeto da sua análise, ele conclui que no caso brasileiro, ele constitui-se na marca da sua individualidade, que estando junto daquelas instituições perpétuas que nos permitem sentir nossa própria continuidade enquanto grupo. Então o trabalho do Da Mata, ele analisa também os papéis sociais que o carnaval representa, essa ideia de rompimento com a hierarquia. Porém, pelo menos nos anos 70, o Da Mata considerava que o carnaval era um elemento do poder simbólico, aqui dialogando com o Bourdieu um pouco mais tarde, o elemento do poder simbólico de afirmação dos grupos dominantes, ou usando classe social, como ele fala. É uma festa que serve como um alívio das tensões, que serve para se extravasar, assim como poderia se dizer que acontecia na Idade Média, numa ideia de anteceder a Quaresma, que você extravasar os seus problemas, uma festa que pode tudo, que você rompe as suas máscaras ou os seus papéis sociais, é que se você pegar as festas de salão, quando o indivíduo se mascara, ali ninguém sabe quem ele é, então ele pode se comportar de formas que ele não comportaria estando à mostra, estando reconhecido, digamos assim. Ele representa outros papéis sociais que não aquele que ele representa, mas no sentido que esse rompimento, essa ideia de se romper com as estruturas sociais, ela é temporária e ela serve para contribuir para a manutenção do status quo, ou seja, para o próprio domínio das classes dominantes. Essa é uma ideia um pouco conservadora, que a gente vai perceber no Da Mata, e também numa outra antropóloga brasileira, que é a Maria Isaura Queiroz, que também pensa a festa carnavalesca como uma aparente situação limite de informalidade e de incontinência total, que seus rituais têm por objetivo uma comemoração cósmica, mas que na verdade constitui uma inversão para a manutenção das hierarquias. Ou seja, essa inversão temporária, essa quebra do status quo temporário serve para a manutenção das classes dominantes. Então esses autores, eles interpretam o carnaval como uma válvula de escape para as tensões do cotidiano, que permite ser controlada e estimulada pelos grupos dominantes. Então, acredita que se a gente teve uma condenação em outros períodos da história, pelo menos dos anos 70 para cá, até o começo dos anos 20, tem essa ideia de ver o carnaval como essa festa subversiva,
ao mesmo tempo que ela também é um recurso que é capitalizado pela própria ordem vigente. São perspectivas interessantes, há debates historiográficos que questionam essas ideias hoje, que isso é muito vigente na historiografia atual, que tenta analisar as diversas representações em torno do carnaval, ou os diversos papéis sociais que se faz através do carnaval, seja essa quebra de hierarquia, essa ideia. A gente vê que o carnaval ainda é muito subversivo. Há 2 ou 3 anos atrás teve algum desfile em alguma escola de samba que teve uma mulher trans que interpretou Cristo. Isso criou uma polêmica muito grande, principalmente com grupos católicos conservadores e com grupos neopentecostais. Então há atualmente em escola de samba um discurso, por exemplo, em defesa da democracia, em defesa das liberdades individuais, contra o racismo, contra a homofobia. Então, o carnaval também tem ganhado recentemente esse poder de questionar os próprios donos do poder, ou a própria ordem vigente. Então, a própria ideia do Da Mata e também da Maria Queiroz, ela tem sido mudada nesse sentido. E como eu falava, o Da Mata escreveu isso na década de 70. Mas se você pegar algumas entrevistas recentes dele, ele mudou a sua concepção. Ele ainda acredita que algumas ideias são essenciais, e claro, é uma obra clássica, deve ser lida, interpretada, mas que essas próprias transformações no carnaval brasileiro, nos últimos anos, têm mostrado que o carnaval também tem esse poder de subverter a ordem vigente. E esse ano eu não sei como vai ser, né? Não vai ter carnaval, até por causa da pandemia e do coronavírus, não é algo... Há estudos que tentam adiá-lo para novembro, ali por volta do feriado da Proclamação da República, e emendar tudo, porque seria bom para o turismo, né? Seria bom para cidades, principalmente o Rio de Janeiro, que recebe um turismo muito alto na época do carnaval, mas também cidades do Nordeste, que tem carnavais tradicionais, e se vacinar a população, imunizar a população até lá, talvez seja possível. Mas é interessante observar essas perspectivas, que o carnaval é uma festa que tem vários significados e tem vários contextos, e em vários quadros diferentes históricos, em cada período teve uma representação, mas há elementos em comuns. Há elementos com essa origem relacionado com o período que significa um adeus à carne, uma introdução à quaresma e também a questão da subversão. Isso é presente na Idade Média, é presente em festas pagãs anteriores ao carnaval e é presente também no presente, para fazer esse trocadilho. Bom, é isso, Thiago. Perfeito, perfeito. Então, ouvinte do Ogro, você viu aí que o carnaval hoje é fruto de um sincretismo, de fusão de elementos culturais de várias regiões do mundo, que é uma festa muito importante nossa e com vários aspectos que merecem ser estudados. Feitas essas considerações, vamos para a nossa tradicional Dicas Culturais. Hugo, o que você tem para indicar para a gente sobre o carnaval? Bom, galera, a minha dica cultural de hoje é um texto muito legal intitulado Reflexões sobre o Carnaval na Historiografia, algumas abordagens, da professora Raquel Soiret. Esse texto está disponível, é só vocês jogarem esse título no Google que ele vai aparecer para vocês. É uma leitura muito interessante, traz análise de vários intelectuais que pensaram o carnaval, as representações em torno do carnaval na história, e com certeza é um estudo de introdução para quem se interessar mais sobre essa temática dentro de uma perspectiva historiográfica. Eu vou indicar uma obra literária, um conto do Machado de Assis, 14 páginas, bem tranquilo de ler, intitulado Um Dia de Entrudo. Esse conto foi publicado originalmente no Jornal das Famílias em 1874. Vou deixar o link para esse conto na nossa página do podcast, na nossa página oficial do episódio. Ele é de domínio público, você também pode jogar no Google Um Dia de Entrudo, Machado de Assis, PDF, que vai aparecer o texto. Agradeço a audiência até aqui, convido novamente para nos seguirem nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, se possível nos patrocinar pelo Catarse, e se não for possível, a gente entende, tudo bem, você nos ajuda muito compartilhando esse conteúdo nas redes sociais para os seus amigos, familiares e conhecidos. Pessoal, até a próxima então, daqui a uma semana mais um Ungüento do Ogro, e depois, mais uma semana, outro episódio padrão. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu, Thiago. Obrigado, galera, por escutar até aqui. Um abraço e até a próxima.